Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu vou te mostrar o caminho para ter resultados na advocacia trabalhista, desde a graduação à satisfação do seu cliente. Eu sou a Thaís Brasileiro, advogada trabalhista há mais de 10 anos, já fiz mais de 1000 audiências trabalhistas. E no episódio de hoje eu vou falar o seguinte tema, polêmico: não sei como conseguir clientes na área trabalhista. Então, neste vídeo nós vamos falar os principais erros que as pessoas cometem ao conseguir clientes na área, como eu fiz e faço para conseguir clientes na área trabalhista, como você pode começar a conseguir os clientes de forma eficaz, como fazer isso mesmo sem experiência e sem resultados, e alguns exemplos práticos. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que o objetivo do vídeo é simplesmente instrutivo, educacional. A gente sabe as restrições que o Código de Ética da OAB coloca para a gente, né, a respeito de captação de clientes, de publicidade, mas o objetivo especificamente desse vídeo é instruir você, jovem advogado, estudante de direito, que quer entrar na área trabalhista e não sabe como conseguir clientes. Então vamos lá, na primeira dúvida que você sempre tem. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao tentar conseguir clientes na área trabalhista? Eu identifico 3 erros mais comuns, assim, falando rápido. Genérico, abordagem genérica. Não demonstra expertise na área, não demonstra que sabe as mazelas e que sabe o caminho a ser percorrido na Justiça do Trabalho, como atender o cliente trabalhista. Então, o principal ponto é estabelecer como atender o cliente trabalhista, como fazer a jornada do cliente desde o primeiro atendimento. Outro ponto que eu enxergo como um erro bem comum é não estudar o nicho da categoria. Então, se você vai atender, por exemplo, um trabalhador ferroviário, você tem que saber esse nicho específico. Quando que é a data base do dissídio coletivo dele, quais são as principais matérias que eles reivindicam, as dores dele, né, no dia a dia do trabalho, se são os intervalos, se é algum tipo de desconto, algum tipo de supressão de verba. Então, você precisa conhecer mesmo e estudar o nicho daquela categoria. E outro erro muito comum, feio inclusive, é copiar a tese do coleguinha. Então, muitos advogados vão na Justiça do Trabalho, acessam os autos eletrônicos do PJE, copia a petição de um outro colega, que teve ciência de um outro colega, do seu cliente, que entrou com o mesmo caso parecido e simplesmente copia a tese. Acontece que esse copiar e colar, sem ter o critério, sem ter o pente fino do atendimento, sem saber se aquela dor dele é a mesma do outro colega e simplesmente entrar na justiça, é preguiça, né, de construir teses novas, de construir uma petição muito bem fundamentada, às vezes mesmo puro desconhecimento, pode ser temerário. É um risco que você está correndo, seu cliente inclusive perder, né, a ação e o pedido ser julgado improcedente. E aí a gente sabe que depois da reforma trabalhista veio a condenação em honorário de sucumbência, justiça gratuita, você tem que comprovar, né, percebimento acima de menor, né, do que 40% do teto do INSS, além da própria declaração, né, de próprio punho. Então, são alguns riscos, alguns erros comuns que passam despercebidos e que às vezes estão te impedindo de conseguir clientes na área trabalhista. O que eu senti quando eu tentei conseguir clientes de determinada área e não consegui? Claro que bate aquele medo no atendimento, né? Principalmente se é de uma categoria que eu ainda não tive experiência, que eu não conheço. A falta de confiança, será que eu vou dar conta? Mas é diferente, são matérias diferentes daquele outro tipo de trabalhador que eu já trabalhei. Isso é muito comum, pessoal. Medo, insegurança, ansiedade. Até mesmo antes de reuniões que eu fazia com grande volume de trabalhadores, eu mal dormia à noite de ansiedade, porque pensa que é uma panela de pressão. São várias dores, o dia a dia de famílias, de trabalhadores, supitando ali de problemas. Então você vai, é como se fosse um campo de batalha.
Você vai para pacificar, para levantar dados, levantar problemas e apresentar soluções. Então, desde o início da percepção, do entendimento do nicho que você vai atuar, é o trabalhista mesmo? Ok. Entenda como um negócio, faça levantamentos, faça mapeamentos, isso tudo vai trazer segurança, confiança, para que você possa, enfim, conseguir o seu cliente, né? Outra dúvida, me pergunto muito, como que eu fiz para conseguir clientes na área trabalhista? Bom, pessoal, quando eu comecei para o meu próprio escritório, eu já tinha conhecimento do nicho que eu iria atuar e eu comecei a trabalhar reuniões informativas. Então, eu levantei as dores daquele mercado, eu levantei os problemas jurídicos, eu estudei as teses e montei as soluções. Então, percebam que eu formatei um produto jurídico, eu formatei o meu serviço jurídico. Eu não fui procurada sem ter o que oferecer. Então, a partir do momento que eu tive o contato com aquele cliente trabalhista e eu já conhecia grande parte das dores dele e eu consegui elaborar o meu produto, é como se fosse uma engrenagem. A dor dele encaixou direitinho naquilo que eu tinha para oferecer como solução. Então, isso facilita a linguagem, facilita o atendimento. Então, a primeira coisa que eu fiz foram reuniões informativas. Primeira coisa, antes das reuniões, estudei o mercado, pontuei todas as dores, formatei o meu produto. Depois, as reuniões informativas. E à medida que o primeiro cliente me contratou, eu fiz audiência, chegou na audiência de instrução, eu tive contato com as testemunhas, ao conversar e ao eles mesmos perceberem que tinham os mesmos direitos que aquele colega que estava lá, né, para eles testemunharem para ele, eles começam a te procurar e você começa a perceber que as dores, elas têm identidades, apesar de algumas diferentes. Então, eu comecei, inclusive, a transitar no próprio meio das testemunhas. E as testemunhas, eu percebi que um cliente poderia vir 2, 3 testemunhas e se tornar cliente também. Então, preste bastante atenção nas testemunhas do seu cliente. Podem ser potenciais clientes. Além disso, marketing de conteúdo. Estamos na era digital, né? O que eu estou fazendo aqui hoje é extremamente de ponta. Antes, quando eu comecei, não tinha live, Instagram, né? Isso é um marketing de conteúdo, é o chamado inbound marketing. Porque você tem que pensar na jornada do seu cliente, no nível de consciência. Então, às vezes eu estou falando para algumas pessoas que não sabem que tem problema, outras têm o problema, já têm um advogado de confiança e já sabem quem irão procurar. Outros, às vezes, não têm o problema, mas quando vir a ter, vão se lembrar de mim, porque eu estou aqui sempre presente. Então, você tem que cuidar da sua marca pessoal, da sua marca profissional, se fazer presente não só fisicamente nos corredores e nos seus meios sociais, mas digitalmente também, o seu site, blog de conteúdo, sua página nas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, enfim, aliar isso tudo ao nicho, à categoria, ao seu avatar, né, de pesquisa de cliente, de persona, para poder tentar comunicar com esse cliente especificamente. Um outro exemplo que eu vou dar, se esse Instagram, por exemplo, que você utiliza profissionalmente é para conseguir clientes, então você tem que usar a linguagem do seu cliente, a dor do seu cliente, fazer com que ele te entenda e que ele conecte com aquilo que você tem para oferecer, né? E assim você vai formatando. Então, como eu consegui os meus primeiros clientes foi dessa forma, e você vai ver que à medida que o tempo for passando, eles vão te indicando. Então, tradicionalmente, o meio de se conseguir clientes ainda é o boca a boca, é muito forte na área trabalhista. Um exemplo, eu ganhei a ação do trabalhador X e ele ainda está na ativa, e aí ele já recebeu. E aí ele vai chegar no trabalho super feliz, ele vai contar
a notícia vai se espalhar, é a famosa rádio peão da Justiça do Trabalho. Ah, mas então me dá o contato do advogado que ganhou o seu processo. Ah, me conta o que foi que aconteceu, o que você pediu, eu vou conseguir também. E aí começa o burburinho. E aí esse cliente vai fazendo o trabalho de formiguinha, de propaganda do seu produto e do seu serviço jurídico. Então, em determinado momento, os clientes vão começar a te procurar e você vai ter que ir escalonando, selecionando, organizando as suas metas, os seus objetivos, e você vai ver que é como se fosse uma engrenagem mesmo. A partir do momento que ela começa a funcionar e você entende como ela funciona e enxerga a forma certa de fazê-la funcionar, os clientes vão surgindo e as suas metas vão aumentando, vão dobrando. Muito importante também vocês terem metas desde o início. Ah, um cliente por mês, 3 clientes por mês. Não, eu quero que o meu escritório tenha 10 clientes por mês. E aí trabalhe, planeje, traça suas metas e aí vá atrás dessas formas todas de conseguir clientes. Que eu acabei de falar, comece com o nicho, o estudo, levante os dados, faça reuniões instrutivas, educacionais, trabalhe o seu marketing de conteúdo, vai trabalhando o nível de consciência daqueles clientes especificamente. Mas então, Thaís, como eu faço para conseguir clientes se nem experiência eu tenho e nem resultados? Acabei de formar, não tem nenhuma causa vitrine, nenhum boca a boca ainda. Como é que eu faço para adquirir, para conseguir esse cliente, que ele me contrate como advogado? Demonstrar sua expertise. Então, o conhecimento da dor daquele cliente, né? Você trabalha o conhecimento da dor dele, você levanta números, e aí você vai utilizar técnicas de vendas, gente. Temos gatilhos mentais, temos formas de abordagem, temos maneiras corretas de apresentar problemas e soluções. Dessa forma é que você vai entender o que o seu cliente quer, o que o seu mercado está precisando. Então é muito importante a gente ter empatia e trabalhar a dor do próximo, que é isso que vai te conectar, é isso que vai fazer com que você tenha pontos de conexão e ele vai lembrar de você naquele momento da contratação. Porque a gente sabe que advogados têm aos montes, então você vai ter que se destacar de alguma forma. O primeiro ponto que eu enxergo é esse, é o conhecimento, a expertise e depois é a conexão com a dor daquele cliente. Por que é importante fazer isso, gente? Demonstrar a expertise, conhecer a dor e trabalhar as técnicas de venda como os gatilhos mentais. Porque somos vendedores. Quando você passar a entender que a nossa profissão, que o advogado e que somos todos vendedores, nós não vendemos apenas assim expectativas de direito, a gente vende sonhos, porque a gente trabalha com a dor daquele cliente. No íntimo, no âmago dele ali, ele quer que o problema dele seja resolvido. Independente se vai se transformar em prestação, né, de dinheiro, ele vai receber aquele direito, vai se transformar em pecúnia, ele quer que o problema dele seja resolvido, que a dor estanque. E quando a gente fala da dor trabalhista, muitas vezes a gente está falando de acidente de trabalho, estamos falando de horas extras, tempo de convívio que foi suprimido junto da família, doando para aquele empregador. Então, assim, são dores que não são caras. Então, é muito importante a gente entender que nós precisamos de técnicas de vendas para que a gente possa alcançar aquele cliente e ele entender também que somos profissionais, que temos todo um jeito, um ritmo de trabalhar, que começa com atendimento, contrato de honorários, alinhamento de expectativas, direito, né, vindicar e reivindicar direitos de forma ética, para que seja afastada qualquer tipo de suspeita aí de litigância de má fé, enfim, é tudo aquilo, é como se você pegasse todos os ingredientes de um bolo, juntasse para que o bolo, né, o bolo é o produto final, é aquilo que você almeja com todas as receitinhas, com todos os ingredientes e ofertasse. Nesse meio termo todo aqui, tem vários outros atores. Tem a justiça, o juiz, o servidor, o advogado da outra parte, a outra parte. Então, a gente tem que alinhar todos os tipos de expectativas, não prometer resultados, até porque isso é proibido,
e demonstrar da melhor forma possível a sua expertise, o seu conhecimento daquele mercado especificamente. Trazendo um caso prático, né? Porque que eu enxerguei e enxergo que isso é o que dá resultado. Por exemplo, os bancários, volto a falar deles. A dor do bancário é uma categoria assim que trabalha muito, que faz mais do que 2 horas extras por dia, grande parte dos gerentes. Então, a partir do momento que você entende que essa dor ela é diária, que somam-se aí 5 anos, 10 anos, 15 anos trabalhando dessa forma, às vezes adquirir uma burnout no meio do caminho, né, durante o contrato de trabalho, uma LER-DORT. Então, você entra na esfera pessoal do cliente, você entende o contexto familiar dele, você encaixa qual que é a realidade de trabalho dele, você alinha a expectativa dele, o que ele pretende cobrar do empregador dele, qual que é a dor que lhe é mais cara, o que ele quer levar adiante, porque é um processo desgastante, é um processo que vai demandar uma energia muito grande dele, não é simplesmente ir na justiça, entrar, pedir e pronto. Vai demandar o depoimento pessoal dele, então aquela ferida, às vezes ela tá ali fechadinha, ela vai ser aberta e aquilo ali vai trazer uma dor, né, latente. Então, assim, são várias técnicas, não domino nada, quase nada de parte de gatilhos emocionais, psicológicos, mas a gente sabe que a gente está lidando com uma dor muito grande. E quando a gente demonstra isso para esse bancário que me procura, e que sabe que eu entendo a dor dele e que aí a minha vitrine são outras ações que eu já ganhei a respeito disso e que a Justiça do Trabalho já reconhece através de jurisprudência, através de entendimentos, as próprias súmulas do TST, e você vai demonstrando para ele, no subconsciente dele ele vai entendendo, eu tenho que entrar com a ação trabalhista, porque aquilo ali é que é o certo, aquilo ali é que é o justo, e eu deveria ter sido remunerado dessa forma desde o início. Então, percebo que no funil de vendas, como eu disse, que somos todos grandes vendedores, no funil de vendas, aqui no topo, a gente tem aquela grande parte dos clientes, aqueles clientes que não sabem que são potenciais clientes. Um dia eles terão um problema. E quando ele tiver esse problema, ele vai lembrar de você, porque você já se fez presente de alguma forma na categoria, com os outros colegas, com marketing de conteúdo, transitando na Justiça do Trabalho, em eventos da categoria. Não seja aquele advogado que percorre apenas ambientes jurídicos, vai em eventos da Federação de Indústrias, vai em eventos que não tem cunho jurídico, mas que tem cunho comercial, que se conecta de alguma forma com o nicho que você pretende atuar. E aí, esses clientes aqui no subconsciente deles, eles não têm problema. Um dia eles terão, a gente sabe que somos todos seres humanos, vivemos em sociedade, somos potenciais pessoas com problemas jurídicos. Então, quando essa grande maioria aqui tiver um problema, se você já estiver presente no subconsciente dele, ele vai te procurar. Descendo um pouquinho o funil de vendas, aqui no meio a gente já tem um menor número de clientes, de potenciais clientes. Esses clientes já têm problemas, mas eles não sabem que têm problemas. Então aqui é um pouco mais fácil de você conseguir atingir esse cliente, porque quando ele perceber a dor que ele tem e que tem uma solução, ele vai ligar ela a você e vai te contratar como advogado, né? E aqui embaixo, o finalzinho do funil aqui são poucos clientes, são aqueles que já sabem que tem um problema, já sabe que existe a solução e já tem uma pessoa em mente para trabalhar. Então, se não é você, não adianta você às vezes abordar ele sem ter um diferencial, sem ter um quê a mais, uma cereja do bolo a mais para fazer com que ele te contrate. Então, esse cliente aqui é uma fatia do mercado que já está praticamente reservada. Então, a gente tem que trabalhar o nível de consciência do meio do funil e do topo do funil. Isso é o que a gente chama de jornada do cliente. É importante vocês dominarem essa técnica, porque ela vai fazer com que vocês entendam que é um mercado, que é um negócio. E a partir do momento que a gente encara o nosso escritório de advocacia, encara tudo aquilo que a gente se propõe a fazer em nível de crescimento, né, exponencial na advocacia, como um negócio. É um negócio, demanda planejamento, demanda um modelo Canvas aí, demanda tempo,
demanda uma cabeça para pensar na parte comercial do seu negócio, além da parte jurídica, técnica. Então percebam que essa questão da abordagem do cliente, do como conseguir clientes, é uma junção de uma parte de técnicas de vendas, técnicas de jornada do cliente, com a parte técnica, com a expertise. Quando você junta isso, é que você consegue o sucesso na forma como conseguir esses clientes de forma ética, dentro daquilo que a OAB permite, sem ter reserva de mercado, de forma assim, profissional, de forma respeitosa e com boa fé, né? Sabemos que existem inúmeros colegas que demandam laçadores na porta da Justiça do Trabalho. É uma prática que a gente nunca deve considerar, porque se queremos ser advogados respeitados, não precisamos dessa forma de captação de clientes, né? Existem técnicas e a gente pode cada vez mais melhorá-las, trazê-las para o nosso cotidiano, para que a gente possa ter sucesso aí em como conseguir esses clientes trabalhistas. Então é basicamente isso. Eu resolvi abrir essa caixa preta de como conseguir advogado trabalhista, como conseguir clientes sendo advogado trabalhista. Não é tão difícil, mas demanda planejamento, estudo e trabalho. Sem trabalho não tem como. E vocês vão perceber que são pequenos detalhes que vocês vão modificando, implementando e que vai fazer diferença. Então é isso, pessoal. Se alguém tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar aí pra gente e continuem comigo, porque esse é o segundo episódio e terão mais lives a respeito da carreira trabalhista e vamos juntos nessa. Um grande abraço.